Olá. Bom, hoje eu vou tentar ser o mais breve possível nesse assunto que eu vou falar. Mas eu sinto que eu devo falar isso aqui, mas... Bom, vou tentar ser breve. Bom, hoje a gente vai falar sobre santidade jovem. Mas, mais especificamente, juventude. Só falar da juventude. Bom, juventude, ela tem dois significados. Um significado dentro da igreja e um significado fora da igreja. Bom, dentro da igreja católica, ela tem um significado muito bonito, porque né, tem vários santos jovens, já teve até Marte jovem, São do José Sanches del Rio é um exemplo deles, teve vários santos jovens, sei lá, Carla Cutis, Santa Sebastiane, esqueci o nome, meu Deus, Sebastiane, aquela que faz aquela foto ali, que é muito legal, mas eu sempre esqueço o nome dela, mas tá bom. Santa Terezinha, então, muitos santos, sim, que Santa Teresinha do Menino Jesus Santo, muitos santos jovens, assim, que não, sei lá, não é um santo de 60 anos, 70, que morreu com 70 anos, com 80 anos, com, sei lá, 50 anos, não. Santos que morreram com 30 anos, 15, Carlos Couto morreu com 15. São José Sanches del Rio morreu com, acho que 12, 13 anos, por aí. Então, na igreja tem um significado muito bonito. O próprio Papa Bento XVI, que é um papa que foi já canonizado pela igreja, ele falava muito sobre santidade jovem, falava muito sobre os jovens, sobre a juventude, né? Então, tipo, dentro da igreja tem um significado muito bonito. Porém, fora da igreja, a juventude, quando você fala juventude fora da igreja, tem um significado um pouco, como posso dizer, decepção. Um significado meio triste, né? Porque a gente olha para os jovens de hoje em dia, fora da igreja, tá? Não tô falando agora da igreja. E, cara, eu vejo, tipo, pessoas com 12, 13, 14 anos fumando, desperdiçando a vida, basicamente. E muitas pessoas ainda romantizam essas coisas. Por exemplo, existem boatos dizendo que uma pessoa, quando ela chega aos 18 anos e ela ainda não perdeu a virgindade, ela é uma vergonha. Então, tipo, você vê o nível. As pessoas. Eu não tô aqui nesse vídeo pra fofocar, falar minha opinião. Não, não, não. Não. Não quero fazer isso e não vou fazer isso. Mas a questão é que, tipo, você vê que as pessoas estão romantizando isso. Se você for virgem até os 8 anos, até os 18 anos, você é uma vergonha, você não serve, você é um fracassado. E tipo, isso é uma romantização do pecado. As pessoas romantizam o pecado, as pessoas tratam o pecado como se fosse algo legal, mas não. O principal ato que vai fazer você ser santo na juventude é você parar de querer agradar todo mundo. Isso é um principal, uma chave. É lógico que você tem que agradar as pessoas. A questão, eu não tô falando pra você, se você tiver que ajudar uma velhinha, ela tá com dificuldade de atravessar a rua, aí você, não precisa agradar essa pessoa, não vou ajudar ela. Não, não é isso. É você não querer agradar o mal. É isso que eu tô falando, não querer agradar o mal. Porque muitas vezes o que a pessoa fala pra você é o mal. Por isso que a gente precisa pedir muito, muito para a Virgem Maria, que é a esposa do Espírito Santo, para que o Espírito Santo desça sobre nós. Porque, cara, a gente precisa ter muito discernimento para saber o que se a pessoa do nosso lado, o nosso próximo, né? Porque todo mundo é próximo, né? Jesus já falou isso. Está falando maldades, conselhos maus, conselhos pecaminosos ou conselhos bons, entendeu? Ou coisas boas, né? Bom, bom. A questão é que você tem que agradar o próximo. Sim, Jesus, ele nos diz, lá em João capítulo 13, ele fala lá para que ele lava os pés dos discípulos e fala que também um dia os discípulos irão lavar os pés de outra pessoa. Então ele fala, ele serviu os discípulos e também os discípulos servirão outras pessoas. Então nós somos discípulos de Jesus. Eu estou falando dos apóstolos, mas nós também somos discípulos, somos crentes, acreditamos em Cristo. Então, se nós somos cristãos, acreditamos em Cristo, lógico, a gente tem que fazer a vontade dele. E qual a vontade dele? A vontade dele é que nós
servimos o próximo, entendeu? Servir o próximo a mais do que si mesmo. Servir o próximo mais que si mesmo. Então, por exemplo, se eu for fazer isso, mas se eu for fazer isso pro próximo, isso vai agregar o próximo, mas não vai agregar a mim, então não vou fazer, não. Jesus não fala pra ser assim. Jesus fala pra gente amar o próximo acima de nós mesmos. Entendeu? Lógico, a gente tem que amar a gente mas mais do que a gente amar o próximo. E mais do que o próximo amar a Deus. Entendeu? Esse ato de servir o próximo. Porém, existem pessoas que não devem ser agradadas, entendeu? Não devem ser agradadas. A pessoa manda um conselho pro outro, só que esse conselho é pecaminoso, esse conselho já veio de Satanás. Então isso não deve ser agradado, cara. Não é agradar o mundo, é isso que eu tô falando. Não é agradar o diabo, não é agradar você, eu não vou levar muito esse negócio de si mesmo, eu vou falar mais sobre o mundo, sobre a juventude, é isso que eu tô falando aqui. Mas agradar o mundo e agradar o diabo. Por que agradar o diabo? Como assim agradar o diabo? É que muitas vezes os pensamentos que você pensa ou as coisas que você vê, normalmente é o diabo planejando aquilo pra você. Então, se você viu que algo é pecaminoso, aquilo veio do diabo mesmo, por que você vai continuar olhando ou pensando? Já olha pra alguma coisa, tenta se distrair, tenta tirar isso da cabeça. Mas, bom, o que eu tô falando basicamente é do mundo. Não agradar o mundo, não agradar aquelas pessoas que querem te afastar da igreja. Porque Carla Cudes, ele sempre falava, a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Quanto mais você está perto da Eucaristia, ou seja, mais perto da igreja, mais santo você será. Carla Cudes também fala, quando você fica perto da Eucaristia, é aí que você se torna santo. Então, quanto mais você está perto da Eucaristia, e quem guarda a Eucaristia é a igreja. Então, quanto mais você está perto da igreja, mais você será santo. Em Lucas, deixa eu ver, Lucas, deixa eu ver. Lucas, em algum momento aqui acho que Lucas, porque fala a juventude de Jesus. Ó, a juventude de Jesus, ó. Então, juventude. Quando a gente olha para a juventude do mundo, a gente vê muitas pessoas desperdiçando. E eu tenho certeza absoluta, muitas pessoas do mundo atual, em vez de ajudarem esta juventude que tem tantos problemas, que muitas pessoas desperdiçam sua vida com baladas, festas, tudo lixo, tudo ilusão, tudo que é ilusão, e elas desperdiçam isso com tudo aquilo que é ilusão, tem gente ainda que prejudica essas pessoas. Eu tô falando que, prejudicar como? Fofocando, falando mal. Irmão, isso não vai ajudar em nada. Muitas pessoas falam, olha, menino de 14 anos tomando cerveja. Isso é inadmissível. Isso é um absurdo mesmo. Só que ficar fofocando, ficar xingando os outros, ficar falando mal dos outros não vai agregar em nada. Nem a você, nem ao próximo. Jesus nos fala pra gente ajudar o próximo. Pra gente espalhar o evangelho. E você não vai espalhar o evangelho fofocando sobre o outro, sobre a vida do outro. E, cara, eu não tô nesse vídeo pra falar mal de ninguém. Aquelas pessoas que estão desperdiçando a vida com, sei lá, pornografia. Pornografia é um motivo que muitas pessoas desperdiçam sua vida. E bom, a pornografia tem vários motivos que tornam ela ser mais abominável aos olhos de Deus. Tem vários motivos. Eu vou deixar um vídeo pra vocês assistirem aí do PKB. Eu tenho certeza, cara, ele não vai ver esse vídeo, mas pelo amor de Deus. Mas o último vídeo aí do PKB falando por que você não largou a pornografia. Se você quiser tá com vício nisso, pelo amor de Deus, busca largar isso. Vai ver um vídeo sobre falando pra você sair disso. Só que, olha, bom, eu não tô nesse vídeo pra fofocar, falar mal de ninguém, não. Eu tô aqui pra tentar ajudar, tá bom? Eu tô aqui pra tentar ajudar. E bom, aqui na juventude de Jesus, lógico, Jesus é o nosso único modelo, né? Todos os santos, todas as devoções aos santos. Meu santo de devoção é Carla Cutis. Se você tem Carla Cutis como devoção, a sua devoção deve ser cristocêntrica, ou seja, deve ter Cristo como o centro.
Todas as devoções. São Luís Maria Grignon de Montfort, ele fala isso no Tratado da Verdadeira Devoção. Ele fala que todas as nossas devoções devem ser cristocêntricas, deve ser Cristo como fim último. E bom, aqui vamos ver aqui, dar uma olhada em Lucas capítulo 2, versículo 49. Respondeu-lhe Jesus: por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu Pai? Olha isso. Se Jesus, que é santo, ocupava das coisas de seu Pai, por que você não faz a mesma coisa? Jesus fala lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Ele fala: sede santos como eu sou santo. Porque, olha, muitas pessoas do mundo tratam uma pessoa como santo, só que na verdade ela não é. Você deve ser santo como Cristo é santo. Então, se Cristo ocupava-se das coisas do Pai, você também deve fazer isso. Mas eu não tenho tempo. A questão, cara, não é se você tem tempo. A questão é se você tem vontade. A questão é se você tem realmente vontade. Jesus acordava mais ou menos às 4 da manhã para rezar. Pegou a referência? Frei Gilson, Jesus 4 da manhã, pegou a referência. É engraçado, eu não podia deixar de fazer essa piada. Mas tá bom. Mas olha, eu tô falando que quanto mais você se ocupar das coisas de Deus, mais você será santo. Quanto mais você pensar em Deus, você será santo. Quanto mais você está próximo da Eucaristia, você será santo. Quanto mais você tiver os olhos fixados em Jesus, mais você será santo. Porque a santidade é isso. Essa é a essência da fé, da santidade. Todas as virtudes que tem um pequeno fundamento que torna todas elas virtudes de verdade, que é os olhos em Cristo, cristocêntrico. As virtudes cristocêntricas, as devoções cristocêntricas, todas elas têm Cristo como meio, Cristo como fim último. Entende isso? Tudo que você fizer deve ser por Cristo, com Cristo, em Cristo. Por Cristo, lá quando o padre ele pega o corpo de Cristo e o cálice da salvação, ele faz assim, eis o Cordeiro de Deus, ele fala, por Cristo, com Cristo, em Cristo. É basicamente isso que é santidade, fazer tudo por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, a santidade é isso. É você fazer tudo, acima de tudo, por Cristo, com Cristo, em Cristo. Então, se você vai lá, isso daqui não agrada a Cristo. Isso que eu tô pensando, isso que eu tô fazendo, isso que eu tô olhando, não agrada a Cristo. Por que eu tô olhando ainda? Por que eu tô pensando ainda? Por que eu tô fazendo isso ainda? Por que eu insisto em fazer isso ainda? Se isso não... Cara, pensa o seguinte, se não agrada a Deus, não vai fazer bem pra você. Se fazer bem, escuta o que eu vou falar. Se fazer bem, vai ser no mínimo 1 minuto. Eu não tô zoando. Quando eu era aquela pessoa afastada da igreja, eu vou falar isso. Mas eu vou falar isso porque muitas pessoas acham que eu sou santo. Eu não sou santo, não. Só Deus sabe o quanto eu erro, quanto eu sou podre de coração. Mas com a misericórdia dele, eu falo, cara, eu não sou santo. Deus é santo. Eu não sou santo, nunca vou ser santo. Cristo é santo. Eu nunca vou ser santo. Mas as pessoas falam, Felipe, você é muito sábio. Não sou sábio, não. Eu não sou inteligente, não. Cara, olha, quando eu era afastado da igreja, olha, eu vou falar isso. Eu vou falar sem vergonha. Não tô falando do jeito errado. Tô falando sem vergonha de falar. Mas olha, eu assisti pornografia por 1 segundo. Você tem noção o qual, cara, uma pessoa pecar simplesmente para ter um prazer de 1 segundo? Eu não tô zoando, eu não tô brincando, eu não tô falando brincadeira. Eu realmente fazia isso, de tão podre que eu era. De tão podre que eu era. Eu fazia merda por 1 segundo para ter um prazer de 1 segundo. Para você ver o quão lixo é esse desperdício. O quão passageiro. Cara, 1 segundo, pum. Já passou 1 segundo. Cara, não faz nem sentido. Não faz nem sentido. Isso não faz o mínimo de sentido. Entendeu? Não faz o mínimo de sentido, cara. Um prazer de 1 segundo não faz sentido algum. Então, uma coisa que eu vou falar aqui é juventude. Se você quer aproveitar a vida de verdade, siga Cristo, mano. Por que você ainda não percebeu
que a sua felicidade não tá em dinheiro, não tá, é sério, não tá em dinheiro, não tá em uma casa bonita, não tá em uma casa bonita, não tá em uma família, não tá em uma namorada. Vou falar, cara. Muitas pessoas buscam namorado. Ah, eu quero namorado, eu quero tal coisa, eu quero tal coisa, eu quero. Cara, isso não vai trazer felicidade pra você. Isso não vai trazer, como posso dizer, saciamento. Não vai saciar você. Não vai saciar você. Não vai alimentar essa fome que você tem no seu coração, cara. Não vai alimentar, não vai saciar. Porque a alma, ela foi criada para Deus. Ela foi criada para Deus, por Deus. Ou seja, ela foi criada por Deus. Deus criou a alma, Deus criou o ser humano. E o ser humano só vai se saciar quando ele for a Deus. Porque, sabe, ó, pegar um exemplo aqui. Um dia eu tava jogando. Eu joguei uns 500 jogos lá no videogame. 500. E eu sabe o que eu tava fazendo? Eu tava fazendo tudo isso para não rezar o terço. Para não rezar o terço. Eu tava jogando um monte de jogo. Todos enjoaram. Todos ficaram sem graça. E aí, eu tava esperando um jogo que me saciasse, que seria muito legal, muito viciante, muito legal. Mas não. Não é jogo, não é dinheiro, não é namorada, não é balada, não é bebida, não é, sei lá, droga, não é fumar, não é cigarro, não é. Que mais também? Sei lá, não é pornografia, não é também, que mais? Não é mulher, não é prazeres sexuais. Nenhuma dessas coisas. Nenhuma. Todas as. Eu acabei de listar 12 coisas aqui, ó. 12, não cabe nem na minha mão. 12, mais de 12. Se quisesse listar bem, daria mais de 30, mais de 100. 100 coisas. Listaria aqui 100 coisas, mas eu quero ser breve. Tem 17 minutos de vídeo, não consegui ser breve, mas tá bom. Olha, todas essas coisas não vai te saciar. Não vai. Não vai te alimentar. E eu não vou falar, eu não quero falar esse vídeo com uma linguagem biblical, uma linguagem bonita de se falar, estastes, essas linguagens aí. Não, eu vou falar da linguagem do brasileiro mesmo, das linguagens do pecador. Menos pecado. Menos o palavrão. Quando eu falo linguagem de palavrão, eu não tô falando de palavrão. Eu tô falando uma linguagem com gírias e tal. Eu tô falando isso pra você realmente entender que a santidade é possível. E a única coisa que vai te saciar verdadeiramente é a santidade. A única coisa que vai te saciar verdadeiramente é o pão da vida. Como diz, pão da vida? Pão da vida. Reflete bem. Pão da vida. É isso que vai te fazer sentido na vida, rapaz. E quem é chamado desse pão da vida? Abre a Bíblia. Abre a Bíblia. João, acho que é João. Vamos ver. Quem será o pão da vida? Quem será, né? Será que você sabe quem é o pão da vida? Vamos ver quem será o pão da vida. Quem será? Quem será, mano? Não sei quem será. Não sei. Não sei quem é o pão. Não sei. Eu não sei. João. João, capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida, disse-lhe Jesus. Absolute cinema. Medite bem. João, capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Eu apontei pra mim, não sei porque eu apontei pra mim, que eu não sou o pão da vida, não. Eu não sou o pão da vida. Cristo é o pão da vida. Então, olha, entenda. Isso aqui tá até separado, irmão. É um versículo. Tá vendo, ó? Eu vou ler o versículo 48 até o final. Eu sou o pão da vida. É até um versículo. Tão importante. Cara, esse bagulho é importantíssimo. Se uma pessoa, um pecador, lesse isso aqui e colocasse esse pequeno versículo em prática, eu sou o pão da vida, já seria santo. Se Deus é o pão da vida, eu vou buscar ele, porque eu quero ter minha vida. Eu quero ter minha vida eterna, mano. Cristo é o pão da vida. O pão da vida eterna. O sacerdote de todos os homens. Cara, tem
3 mil da igreja, 3 mil apelidos que a igreja dá pra Jesus. É a Rosana, é o pão da vida, é, sei lá, o pão que sacia todo homem. Cara, é tudo, mano. A Eucaristia é tudo. Ai, mas Eucaristia. Não, a questão é que, tipo, eu não sei por que as pessoas falam Eucaristia. É só falar Jesus de uma vez. Não é a questão. É Eucaristia. Eu não vou ir contra a igreja, não. Mas olha, a questão é que a palavra Eucaristia não é um pão, não é um sacramento, mas é literalmente escondido nessa palavra Eucaristia está escrito Jesus, Cristo. Eucaristia significa Jesus. Não literalmente. Tô falando que a Eucaristia. Mano, entenda de uma vez. A Eucaristia é Jesus. A única coisa que diferencia isso é que ele é desse formato. Desse formato. Isso aqui é uma Eucaristia fake. Fake. Isso aqui não é de verdade. Isso aqui é um pedaço de papel. Não vem me cancelar, não. Mas tá bom. É Jesus. Só que desse formato. Um formato redondo. Fininho. Mas é Jesus. Continua sendo Jesus. É a Eucaristia e sempre vai ser Jesus. Sempre vai ser Jesus. Sempre vai ser Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo, sedes santo na juventude, porque é possível. Eu sei que esse vídeo ficou longo, eu tentei ser breve. Ficou longo? Ficou. Mas uma mensagem que eu quero deixar aqui é: sede santos. Seja santo, cara. Busque a santidade, mano. Só busque. Muitas vezes no meu dia a dia, eu falo coisas pra mim e a minha alma, o meu coração, ele fica perguntando: por quê? Não pergunte por quê. Não pergunte por quê, cara. Só não pergunta. Só busca a santidade e pronto. Pronto, acabou. Ponto final. Não fica por quê? Por que eu tenho que ser santo? Por que eu tenho que fazer tal coisa? Por que eu tenho que amar o próximo? Por que eu tenho que amar Deus? Por que eu tenho que renunciar? Não. Cara, só seja santo. Faça tudo que Deus mandar e pronto. Parabéns. Você ganhou a vida eterna. Quando você estiver lá no céu, olhar para sua vida na terra, você vai falar: que bom que eu fui santo. Que bom que eu busquei a santidade. Que bom. Agora eu tô aqui no céu. Feliz na vida, com o pão da vida. Aí você aponta assim pro lado e tá Jesus do seu lado aqui. Mano, que incrível, que sensação maravilhosa. Então seja santo se você quiser participar disso também. E é isso, fique com Deus aí, boa semana pra vocês, porque agora meu Deus do céu, boa semana. Mano, tô falando isso como se fosse domingo, é quarta-feira ainda, mas tá bom, fique com Deus. E é isso, sede santos e até a próxima.